E no episódio de hoje, Ichikawa tá voltando do banheiro enquanto a Yamada tá esperando. Mas peraí. Se você curte Boku no Kokoro ou qualquer anime nessa pegada, então já corre lá no canal do Vadilo Senpai que ele acabou de soltar um compilado, valeu? Te espero lá. Então já relaxa a cueca aí, senta na cadeira, pega a pipoquinha e bora pro episódio. Ichikawa pergunta onde está todo mundo. E aí Yamada, desatenta do jeito que é, acaba esquecendo de avisar seus amigos. Então ele já mete o pé e tenta pegar o metrô a tempo. Porém não dá tempo. O metrô fecha a porta e vai-se embora. Ichikawa e Yamada se separam do resto do grupo. Yamada fica triste e pede desculpa, dizendo que deveria ter avisado seus amigos. Ichikawa então fica nervoso, porém ele tenta pagar de brabo e fala que vai ficar tudo bem. Eu sou ladrão, rapaz. Já que o próximo trem tá vindo em 7 minutos. Yamada começa a chorar, então ele tenta acalmá-la e chama ela pra sentar. E já começa com a paranoia de maluco dele. E já cria 300 teorias na cabeça dizendo que ela tá com vergonha de ficar presa ali com ele. E começa a se sentir culpado por fazê-la chorar. Ichikawa então vai na loja de refri e pega um chá com leite, pra ver se a novinha dá uma acalmada. Então a Yamada já regala o olho e começa a ficar um pouco mais tranquila. Ichikawa pensa que isso não vai ajudar em nada, e pede desculpa por ter ido ao banheiro sem avisar ninguém. E Yamada começa a imaginar ele fazendo isso, e começa a dar risada da cara dele, já que da forma que ele se desculpou parecia que ele tinha que fazer uma declaração antes de ir ao banheiro. Tá vendo, brother? Tu não precisa ser bonito não, cara. É só tu dar comida e fazer a morena rir que já era. Que aí não dá tempo dela perceber que tu parece Tô chupando manga. Já dentro do metrô, Ichikawa começa a refletir o quão famosa ela pode ser como modelo, e que algumas pessoas do trem têm a possibilidade de reconhecê-la. Ichikawa se levanta e começa a andar um pouco pra frente, então Yamada puxa ele e fala bem pertinho do ouvido dele. Zé da manga. Calma, rapaziada, ela só fala pra eles não se separar de novo. Yamada fala que o grupo da Hara tem que ir pra Nagasaki Hut, e pergunta se a Hara e o boyzinho dela vai se dar bem. Ichikawa prefere não responder, e Yamada comenta que deve ser muito louco namorar alguém da mesma turma. Ichikawa concorda, e Yamada fala que as coisas é mais divertidas se manter-se em segredo. E a cena é cortada pra estação Senzoku. Na caminhada de volta para a escola, Yamada encontra suas colegas de sala e pede desculpa para sua amiga por ter a perdido. Então sua amiga fala que ela não está errada, já que ela estava tão focada em chegar no horário que acabou esquecendo que estava no comando do grupo e acabou não percebendo que eles tinham se separado. Ichikawa fica surpreso com a reação dela e tudo fica numa boa depois. Chegando um pouco mais pra frente no episódio, Ichikawa está em sua casa tomando seu café da manhã. Putz, ele coloca o ovo todo na boca e nem se engasga. E nem me engasgo. Mano, mas que piada horrível, cara. O que eu tô fazendo da minha vida? Voltando pro episódio, Ichikawa comenta sobre a sua visita pra sua irmã, dizendo que todo mundo ali era cabeça de vento e ficava se separando, que inclusive ele é um deles, né? Então ele se apressa pra escola e sua irmã fala que ele tá gostando bastante da escola ultimamente. E a cena vai pro Ichikawa andando de bicicleta indo pra escola, e fica pensativo sobre o que sua irmã tinha comentado hoje no café da manhã, já que não faria muito sentido ele tá gostando de ir pra escola, já que ele ainda não tinha feito nenhum amigo. Porém começa a aparecer um monte de flash na cabeça dele sobre Yamada, e pensa que um dos motivos dele tá gostando de ir pra escola pode ser que ele esteja apaixonado nela. Então ele para de pensar nela e fala que não pode deixar isso subir a cabeça, já que elas podem estar tirando apenas sarro da cara dele. Chegando já na escola, Yamada tá na frente do portão, esperando por alguém. Ichikawa então passa por ela sem nem dar bom dia, mas ela segura na garupa de sua bicicleta e lança um Ohayou, Jefferson Caminhões. E Yamada comenta que não teria visto Ichikawa se não fosse por sua bicicleta. E Ichikawa então mete o foda-se e começa a caminhar para guardar sua bicicleta. Ela segue ele e começa a procurar algo em sua bolsa. E entrega o livro de romance que ela tinha prometido emprestar para Ichikawa no episódio passado, mas ele fica surpreso, porém ele aceita o livro e diz que vai ler. Yamada vai sair hoje mais cedo do colégio, então ela não pode ir para a biblioteca, diz que o livro é muito bom e começa a dar um monte de spoiler para Ichikawa. Ela tenta se consertar, mas acaba revelando mais spoiler ainda, então Ichikawa já fala que ouviu o suficiente e caminha para sua aula. Yamada começa a segui-la e continua conversando com ele, mas ele pergunta se ela não estava ocupada ou esperando alguém, então ela percebe e começa a sair de fininho com o passinho do Michael Jackson. Mais tarde naquele dia, Ichikawa tá na biblioteca lendo seu livro, e Yamada aparece do nada. Ele fica surpreso por vê-la ali, e pergunta se ela não tinha que sair mais cedo hoje da escola. Ela fala que sim, porém ela tinha decidido passar ali na biblioteca para vê-lo. Yamada percebe que o livro que Ichikawa tá lendo não é o que ela tinha recomendado, então ele fica todo sem graça e fala que prefere ler mangá em casa. Então Yamada fala pra ele começar a ler agora, mas ele continua resistindo e segurando o livro. Até que de repente, meu amigo, acontece essa cena aí, ó. Então os pombinhos ficam
fica todo sem jeito e começa a pedir desculpa um pro outro. Então Yamada, envergonhada, fala que já tá na hora de ir embora. Ichikawa fala pra ela esperar, só que ele acaba se arrependendo e percebe que a chamou por impulso. Pergunta se a Yamada vai estar na escola amanhã e ela, toda vermelha igual um tomate, responde que sim. Ichikawa começa a ficar pensativo e acha que talvez goste dela. Chegando à noite naquele dia, Ichikawa tá lendo o livro que a Yamada emprestou pra ele, se perguntando como a Yamada deve ler aquele livro, se contorcendo igual uma lagartixa. A cena corta pro dia seguinte na escola, com Ichikawa lavando as mãos, e de repente ele acaba tomando um susto, já que a Yamada tava do lado dele e ele nem percebeu, com ela perguntando se ele já leu o livro. Então cabeça de franja responde que ainda não. Eles ficam de fofoca e papinho furado enquanto vai pra aula. Então o Narutinho da Deep Web, que é apaixonado na Yamada, acaba escutando a conversa. Rapaziadinha, eu vou chamar ele assim porque eu esqueci o nome dele, valeu? Então relevem aí, tamo junto. Narutinho acaba trombando Ichikawa na escada e pergunta o que ele e a Yamada vivem fazendo, já que estão sempre juntos. Ichikawa fala que eles são apenas colegas de classe e fica nervosinho. O Narutinho acaba se abrindo pra Ichikawa e pergunta pra ele se a Yamada está apaixonada por alguém, mas que ele não se importasse ou algo do tipo. Relaxa aí, Kagon, ninguém nem cogitou nessa hipótese. Narutinho fica sem jeito e achava que já que os dois fossem próximos, talvez ele soubesse. Ichikawa só responde que não, e Narutinho ameaça pra ele não contar nada pra ninguém. Ichikawa concorda e volta a ler seu livrinho de romance. Narutinho fica com vergonha, mas acaba soltando no ar. Comenta que ele não pode controlar quem que ele gosta, e que parou até de... Isso aí mesmo, tropinha, ele realmente falou isso, não inventando nada não, valeu? Segue o vídeo. E fala que não dá pra... com a pessoa que a gente realmente gosta. Isso aí só funciona em anime, cara. Porque se for na vida real, rapaziada, tá com a mão até calejada. Ichikawa fica pensativo sobre o que o Narutinho disse e encerra a conversa. Ele se levanta e sai dali. Narutinho também ameaça ele, dizendo que não é pra ele contar nada pra ninguém. Ichikawa dá um tchauzinho pra ele e mete o pé dali, indo direto pra sala de aula. Chegando na sala, ele vê Yamada e suas amigas conversando. Yamada tá sentada em cima da sua mesa. Então ele chega de fininho e senta na sua cadeira todo sem graça. E nessa cena aqui, Ichikawa percebeu que o mundo não é só mangá. Então a cena corta por Ichikawa no corredor, indo direto pra biblioteca. Lá ele encontra a Yamada e percebe que ela tá um pouco tensa, porque colocaram um bilhete que é proibido comer na biblioteca. Yamada fica triste por não poder mais lanchar, e diz também que essa placa não tava aí antes. Então eles decidem perguntar à professora. Ichikawa levanta a possibilidade da Yamada ter deixado algum papel no chão, porém ela fala que isso não faz sentido nenhum, já que realmente nunca jogou nada fora. Chegando já na diretora, ela mostra um papel que parece de paçoca. Então a diretora começa um monte de quá, e que resumindo toda a conversa que não era permitido comer lá, o que é óbvio, né? Yamada fica muito nervosa, não sabe o que responder à diretora e parece um balão prestes a explodir. Então Ichikawa e Yamada voltam para a biblioteca e ele fica pensativo se esse será o último dia da Yamada lá, já que ela provavelmente não tem motivos de ficar lá a não ser comer. Ichikawa tenta pagar de superado e fala que isso não vai ter a menor importância nem impacto na vida dele. Então de repente a Yamada puxa uma caixinha de chocolate. E brother, quem ficou com vontade de comer chocolate nessa parte, vai perder agora, porque esse negócio me lembrou aqueles cocôzinhos de cachorro, cara, de condomínio. E Yamada continua comendo na biblioteca e fala que aquilo não vai fazer diferença nenhuma, já que ela já tinha ciência dos riscos. Ichikawa fala pra ela tomar cuidado, já que se a diretora pegar ela comendo ali, provavelmente ela vai ser expulsa. E de repente surge a professora na biblioteca, ela se teletransporta, porque não é possível. Ela tava na sala de professores agorinha, cara. Ichikawa entra em choque e quando a Yamada vai comer seu chocolate, ele age no impulso e pula pra cima dela segurando sua mão. Então a professora olha aquela cena e faz um... Ichikawa fica todo bobinho e acaba pedindo desculpa. Então a Yamada vê que seu cocôzinho de chocolate ficou derretido na sua mão e fala pra ele ir embora dali. E antes dele sair da biblioteca, ele dá um pequeno conselho pra Yamada. Fala pra ela dar uma maneirada nos lanches e ela apenas concorda. Ichikawa começa a refletir e que esse é o fim e que não vai perder mais tempo com essa paixonite. Então chegando no final do episódio, a cena corta pro dia seguinte. Quando Ichikawa vai pra sua biblioteca como de costume, ele vê a Yamada lá novamente, fingindo que tá fazendo um dever de casa. Ele fica todo sem jeito, com Ichikawa mexendo no computador, e ele começa a refletir se ele realmente tá gostando da Yamada. Então começa a pesquisar sobre suas redes sociais. E rapaziada, vi que o feedback dos últimos vídeos foi muito bom. Eu fico muito feliz com isso, de verdade. Então não esquece de deixar o like e de se inscrever no canal pra estar sempre apoiando, valeu? Sem mais enrolações, bora voltar pro episódio.
Quando Ichikawa tá navegando sobre a Yamada na internet, ele percebe sobre um programa de TV, onde ela participa toda terça-feira às 7 horas da noite. E quando ele percebe que hoje é terça-feira, ele sai correndo pra sala. Nossa! Porém, ele chega tarde demais, e o programa já tinha se encerrado. Sua irmã então pergunta o que ele estava assistindo, e ele sai todo triste dali. Sua irmã fala que vai desligar a TV, e ele sobe pro seu quarto novamente. Então a cena corta pro dia seguinte na escola, onde vão praticar atividade de educação física. Ichikawa continua a refletir porque ele gosta dela, mas não é como se ele quisesse ser namorado dela ou algo do tipo. Ichikawa fica chocado com os peitão dela, e a Yamada se prepara junto com a Hara pra correr juntas. Ichikawa tem a sensação que isso não vai dar muito certo, então todo mundo começa a correr. Ichikawa fala que estava certo, já que a Hara começa a ficar muito para trás da Yamada. Ichikawa, novamente refletindo, fala que ele mudou de ideia sobre o festival da escola e sobre a visita no local de trabalho. E então quando ele olha para trás, ele vê a Yamada o alcançando. Com uma cena magnífica, meus amigos. Então Ichikawa fala que a Yamada não pode vencê-lo e começa a acelerar o passo. Se fosse eu, já vinha desacelerando para andar lado a lado. Essa piada aqui não. Então Yamada começa a acelerar também e chega bem pertinho de Ichikawa, consegue agarrar sua blusa e fala para ele esperar. Ichikawa fica surpreso com a velocidade dela e fala para o deixar em paz quando tiver outras pessoas por perto. Então ele começa a correr mais rápido. Yamada começa a comer poeira e quando Ichikawa olha para trás, ele começa a ter uma vista muito privilegiada e fala que ele tá desacelerando por algum motivo. Por que será, hein? Yamada começa a correr lado a lado com ele. Ichikawa vê dois foguetão pulando na frente dele e já pensa logo. E muito sexy. Ichikawa diz pra Yamada que ela está com sua blusa do lado contrário. Então ela fala que ele realmente tem razão. Ela joga o seu casaco pra ele segurar e começa a trocar de roupa ali mesmo, no meio da corrida. Ichikawa já tá ali, suando frio, e que agora ele realmente tem um motivo pra desacelerar mais ainda. Nice. Yamada olha pra trás e percebe algo diferente no rosto de Ichikawa. Quando Ichikawa chega perto dela, ela comenta que é a primeira vez que ela tinha olhado seu olho direito, já que ela nunca tinha visto antes. Ele expressa uma reação de surpreso e depois tampa seu olho novamente com seu cabelo emo. E no meio da trocação de flerte, eles percebem que saíram da pista e voltam imediatamente. Já no final da corrida, eles estão mortos de cansados e Ichikawa tinha acabado chegando em último lugar. Yamada pede ajuda para se levantar, estendendo a sua mão. Em uma cena, como eu posso dizer, um pouco discutível, né? Ichikawa então estende sua mão também e começa a puxá-la. Yamada faz uma gracinha e dá um empurrão de corpo nele. Yamada então pega o casaco do chão e mete o pé ali junto com a Hara, pedindo desculpa por não ter esperado. Mas a Hara fala que tá tudo bem, já que cada um tem que manter o seu próprio ritmo. Hara fala que tá surpresa, já que ela não conseguiu acompanhar a Yamada. Ichikawa continua parada ali na pista de corrida, imaginando inúmeras coisas. Ai, amarelo é impressionante como esse pessoal da internet só pensa em sacanagem. Então a cena corta pra sala de aula, onde Ichikawa tá mexendo no seu pocket e viajando, falando que aquilo não havia nada de especial e que também não tá se reconhecendo, já que tá deixando seus pensamentos correrem soltos dessa forma. Quando ele guarda o celular e vai pegar sua blusa, ele percebe que tá com a blusa de frio da Yamada. Então ele olha pra ela e vê que ela tá conversando com suas amigas sobre amante, namorado e etc. Então a Ruivinha fala que se tivesse um namorado, iria querer trocar de camisa ginástica com ele. Então a Yamada fala que não poderia fazer isso se estivesse na mesma classe que ele. E a Ruivinha fala que não tem nenhuma chance de namorar alguém da mesma classe que ela. Ichikawa percebe que tá ferrado. Fala que ele não pode ser pego vestindo a mesma camisa da Yamada. E começa a surgir pensamentos de zoação sobre ele, com as garotas falando que a camisa dele deve feder muito. Ichikawa fala que a quarta aula está prestes a acabar, e que chegando no intervalo, ele conseguirá devolver a blusa pra Yamada. Porém, de repente a Yamada coloca sua blusa, e ele começa a sentir frio também. Ele cogita possibilidades de vestir a blusa da Yamada, e já nega automaticamente. O professor tá colocando um monte de problema no quadro, e fala pro Adachi resolver a questão. E pra quem tá acompanhando a série no canal, sabe que eu chamo o Adachi de Narutinho, então já vai se acostumando aí. Então Ichikawa entra em choque e percebe que o Naruto é o único que não pode perceber que a Yamada tá com sua blusa, já que a única coisa que ele realmente tem interesse é algumas peitolas. Então ele levanta da mesa e fala que quer resolver essa questão. Narutinho fica surpreso e o professor aceita. Quando Ichikawa tá no quadro resolvendo a questão, ele percebe que o dia está claro, já que na minha visão não faz sentido nenhum, né? Ele não tava ficando com frio, mas segue o episódio. Então ele tenta fazê-la perceber de alguma forma e começa a apontar pro seu uniforme, mas ela simplesmente continua olhando pra ele. Ele continua apontando pro seu peito e ela começa a achar ele fofinho. Narutinho fica bolado e pergunta que merda é essa, dizendo que ele tava querendo se achar, já que achava o problema tão fácil. Narutinho zoa ele e o professor fala que ele não entendeu o exercício direito. Ichikawa volta pra cadeira e fica todo sem graça.
graça. Então o intervalo toca. Yamada fala que tá com fome e Ichikawa fala pra ela parar de mostrar os peitos. Então eles vão pro refeitório almoçar. Yamada já coloca um gulosão na boca e sua amiga fala que ela comeu demais. Então quando Ichikawa vai guardar seu prato, a Yamada chama ele pra fora. E eles conseguem trocar de uniforme novamente, com Yamada se perguntando quando que eles foi trocado. Ichikawa mete o cauzão e fala que também nem percebeu. Yamada pergunta se ele não ficou com frio. Ichikawa mete o miguezinho novamente e fala que não ficou com frio. E começa a se perguntar quando que ela percebeu que os uniformes estavam trocados. Então começa uma troca de olhares e a Yamada tem a ideia de se medirem. Chegando lá, a Yamada tenta medir Ichikawa. E ele começa a ter essa visão aí de novo, brother. Ichikawa hoje tá sortudo, hein? Yamada fala que não tá conseguindo usar o aparelho e fala que vai medir com a mão. Ichikawa fica com vergonha e sai dali. Então a Yamada fala que é a vez dela agora. Ichikawa pega uma cadeira, mede a Yamada e fala que ela tem 1,71, quase 1,72. Yamada tenta medir novamente Ichikawa, só que dessa vez de uma forma mais adequada. Ichikawa recusa e fala que o único objetivo era medir ela e não ele. Ela continua insistindo, até que ela tropeça e acaba subindo na balança. Ela pergunta se ele viu seu peso. Ele responde que não e pergunta quem que se importa o quanto que ela pesa. Ele acaba confessando e fala que já esqueceu, mas ela não acredita. Então a cena corta pro dia seguinte, com Ichikawa novamente indo pra escola com sua bicicleta. Chegando na escola, ele senta em sua cadeira e começa a ouvir fofoca do Narutinho que a Yamada vai estar em um filme. Então Ichikawa começa a se sentir um pouco mais tranquilo, achando que é um filme de arte de baixa qualidade. Então ele vê a Yamada e suas amigas conversando novamente, e a Ruivinha fala que o Naoki Suga estará interpretando o personagem principal. Ichikawa fica nervoso e fala que até ele conhece esse ator. Então elas continuam de fofoca, e uma de suas amigas fala que vai aparecer em todos os cinemas. Ichikawa fica pensativo e começa a refletir que esse realmente pode ser um grande objetivo para Yamada, que seria um primeiro passo para uma grande carreira. Só que quando a cena vai para Yamada, ela parece estar um pouco infeliz e volta novamente Ichikawa e suas paranoias, dizendo que ela estava sentindo uma pontada de tristeza e que seus colegas de classe eram muito inferiores, o que isso não tinha nada a ver, já que a Yamada sempre era uma pessoa muito gentil. Então chega o professor na sala de aula, dizendo que vai trocar os lugares de todos os alunos, e aparentemente ele vai fazer uma espécie de sorteio. Então Yamada pega o primeiro bilhete e vê que vai se separar de sua amiga. Ichikawa também pega seu bilhete e vai pro seu lugar. Então ele começa a rezar pros deuses da sorte, e quando ele achava que a Yamada ia sentar do lado dele, ela passa e senta um pouquinho mais à frente. Então ele fica meio broxado, mas a Yamada fala que agora eles estão mais perto. Então ele vê que o Narutinho sentou do lado dela, dizendo que não poderia haver coisa pior, e reflete quem que vai acabar do lado dele. Porém quem que vai sentar do lado dele é a Hara, e ele fica um pouco mais aliviado. Então a aula começa, porém ele não consegue enxergar o quadro, já que a Yamada é muito alta. Então ele acaba reparando nos seus cílios e ela vira de repente, com a carinha toda fofa. Só que ele acaba ficando nervoso, porém ele diz que não estava olhando pra ela, já que ela estava na visão do quadro. Narutinho já mete aquela antiga falando que esqueceu o livro de japonês e tenta dividir o livro com a Yamada. Ichikawa fica com raiva e fala que ele tem o livro embaixo da mesa. Narutinho fica sem jeito e meio bolado também, e a Yamada lança um sorrisinho de canto. Ichikawa tentando enxergar o quadro, ele acaba apoiando sua cabeça no ombro da Hara, e ela pergunta se ele não consegue enxergar. Então ela oferece pra ele copiar do caderno dela e senta bem pertinho dele. Quando ele levanta a cabeça, ele percebe que a Yamada tá olhando pra ele com cara de raiva, dizendo que quando é a vez dele não tem problema nenhum. Ichikawa vê a Yamada tratando todo mundo com grosseria e pergunta se ela realmente não queria estar naquele filme. Porém a Yamada fala que ele deve estar feliz sentado do lado da Hara, já que ela é tão legal e simpática. Então Ichikawa resolve falar que durante a aula, tudo que ele conseguia ver era ela. Ela interpreta de outra forma e fica toda bobinha. Então quando ele ia falar que não conseguia ver o quadro, ele repensou o que ele tinha acabado de falar. A Hara chega bem na hora e vê os pombinhos todo com vergonha. Então no intervalo já na biblioteca, ele se explica melhor e a Yamada entende que ele não conseguia ver o quadro e que agora já estava tudo resolvido, já que eles conseguiram trocar de lugar. Ichikawa fala pra ela não ficar mais tensa com o filme, então ela corta ele e pergunta se ele gosta de filmes. Então ele diz que ouviu que ela ia participar de um, e ela comenta sobre o papel dela no filme, já que ela vai interpretar a filha de um policial que está atrás do personagem principal, que ela é uma estudante do ensino médio, seu pai morre, blá 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 blá. Ela diz que também tem uma frase muito impactante no filme, o chamando de esquisito. Ele fica surpreso, mas depois entende que é apenas a fala do personagem dela, quase tendo um infarto do coração. E a Yamada não tem o costume de falar assim, então ela precisa praticar muito. Isolado!
começa a chamar Ichikawa de esquisito várias vezes, e ele fala que ela está cada vez melhor. Então brota um grupo de garotas lá na biblioteca observando tudo, e Ichikawa tem a ideia deles treinar em outro local, indo pra um quartinho bem apertado, bem apertadinho, apertado até demais. Yamada tá sentado na mesa na frente de Ichikawa, pronto pro abate. Calma, rapaziada. Ichikawa, já sem jeito, pergunta quando que o filme vai sair. Então Yamada fala que o filme só vai sair na primavera. Ela pergunta se ele vai assistir, ele fala que não sabe. Então ela insiste e ele fala que vai dar um jeito. Yamada abre o sorrisão de ponta a ponta e sai com vergonha do quarto. Então ele pergunta se não vai praticar mais suas falas. Então ela diz que não pode mais dizer essas palavras pra ele. E a cena corta pra casa de Ichikawa à noite, assistindo o programa de TV que a Yamada estava participando. E vê que a Yamada está vestindo um uniforme de marinheiro. Porém ele percebe que ela quase não fala nada durante o programa inteiro. E que quando ela tenta falar alguma coisa ela é cortada, dizendo que isso provavelmente deve acontecer o tempo todo, já que o programa todo de TV ela só fica observando suas amigas falar algo ou então rindo de piada. E todo episódio termina sem ela dizer absolutamente nada. Ichikawa deita no chão e se pergunta por que ele está tão aliviado. Já no dia seguinte na escola, ele tenta não tocar no assunto, porém ele vê a Yamada conversando com suas amigas, dizendo que ela tem muito tempo de tela na TV. Ele começa a observar o quanto que a Yamada está feliz e o episódio se encerra aqui, rapaziada. Salve, salve, rapaziadinha. Antes de começar o episódio, só queria dar duas palavrinhas. A primeira é que a gente conseguiu bater a marca de 1000 inscritos, cara. Eu tô muito feliz, de verdade. E a segunda é que nesse final de semana agora eu peguei uma febre e tô com a garganta muito inflamada. Então me desculpem pela minha voz, beleza? Sem mais enrolações, bora pro episódio. E o episódio começa com a Yamada conversando com suas amigas na escola. Yamada pula no colo de sua amiga e Ichikawa comenta que ela fica muito diferente quando ela não tá perto de sua amiga. Yamada fala que a tio tinha pegado uma gripe. E de repente a Ruivinha dá uma apertada no peito da Yamada. Yamada dá um pulo e fala pra ela parar. Então a Ruivinha fala que tinha liberdade, já que a Yamada tinha sentado no seu colo. Ichikawa começa a contar até 30. Enquanto a Yamada, a Ruivinha e sua amiga estão elaborando uma versão da Yamada, desenhando ela por completo no quadro. Então a Yamada pega o giz e começa a fazer algumas alterações, e desenha no quadro todas as partes que se tocar nela, você será um homem morto. Ela deixa até o rostinho um pouquinho mais bonito também. Então Yamada e suas amigas saem ali de fofoquinha. Narutinho aparece do lado de Ichikawa, falando que tá de saco cheio, já que ele tem que ficar apagando o quadro porque tá de plantão hoje. Ichikawa fala que vai apagar o quadro, e então Narutinho só agradece ele, falando que ele é um verdadeiro amigo. Essa amizade aí é um pouquinho tóxica, hein? Ichikawa fica todo bobinho com o desenho da Yamada, e antes de começar a apagar o quadro, ele fica memorizando aquele desenho. Então a cena corta pra Yamada e sua amiga, falando sobre lição de casa, e que elas tinham que bater suas metas. Sua amiga então comenta que ela estava gripada, e que ultimamente as coisas tá sendo muito difícil com o clube. Yamada fala que as coisas também tá complicada, só que com essa expressão aí fica um pouquinho difícil de acreditar, hein? Ichikawa aparece ajudando na lição de casa de sua amiga, e aí Yamada fica com um pouquinho de ciúmes, dizendo que ela nunca conseguiu que Ichikawa a ensinasse. Então sua amiga apenas refuta ela, dizendo que ela deveria pedir pra ele. E Yamada esboça uma carinha de debochada e diz que já tem reunião de pais e professores, e continua um pouquinho irritada. Sua amiga fala que sabe o porquê daquela reação e que Yamada tem medo que ela tire notas melhores. Mudando de assunto na conversa, ela fala pra Ichikawa que ele é um bom tutor e pergunta se isso é coisa dele, e que também ele estava no processamento de dados. Ichikawa, com cara de bunda, pergunta como que ela sabe de tudo isso, e ela fala que é Yamada que tinha contado. Yamada fica surpresa e toda envergonhada, com sua amiga dizendo que ela tá falando de Ichikawa toda hora. Yamada, sem jeito, diz que comenta sobre muitas pessoas. Ichikawa fica refletindo, junto com suas paranoias, dizendo que provavelmente se a Yamada fala dele, é só por zoação. Sua colega pergunta para Ichikawa se ele não se incomoda nem um pouco do jeito que a Yamada aparece na biblioteca todos os dias, e fala que a Yamada é muito esquisita, já que no dia anterior, elas estavam comendo crepe, e a Yamada ficou com a cara cheia de chantilly, e ficou tentando tirar chantilly no rosto com o próprio chantilly. Brother, já vi gente sem noção, mas igual a Yamada. Então Ichikawa dá uma risadinha de canto. Ela vê essa cena e fica perguntando se Ichikawa tava rindo daquela situação. E Yamada fala que ele sorri muito, como aquela vez que ele tinha olhado o mangá de Baki. Ichikawa fala que naquele momento ele tinha baixado a guarda. Sua amiga estranha como Ichikawa tá falando normalmente com garotas, já que ele sempre fica meio indeciso. Então a Yamada puxa ela de novo e fala que Ichikawa é uma pessoa normal. Mais tarde, um pouco naquele dia, Ichikawa tá no corredor da escola, vendo o Naruto levando uma bronca de sua mãe por ter tirado uma nota ruim, e ele lembra que é a reunião dos pais. Então ele começa a espiar Yamada e sua mãe, falando que a beleza vem de genética, o que eu realmente também concordo. A mãe de Yamada começa a implicar com ela, falando pra melhorar a postura e descruzar as pernas, e a mãe de Ichikawa só ali, acompanhando. A mãe de Ichikawa fala que só tem 10 minutos, e fala que Ichikawa
Ichikawa tá muito atrasado. Yamada começa a olhar pra mãe de Ichikawa. Então ela se apresenta e fala que é a mãe do Kyotaro Ichikawa. Yamada abre o sorrisinho com o dente da Mônica e diz que ele e Ichikawa conversam bastante. A mãe de Ichikawa fica surpresa e comenta que o Ichikawa tá se divertindo bastante na escola ultimamente. E pergunta pra Yamada se ela não quer um presentinho. Yamada fala que pode trocar seu doce pela pastilha dela. E a mãe de Yamada dá um sermão nela, falando pra ela não trazer mais doce pra escola. Ichikawa fica envergonhada ali na parede. E a cena corta pra mãe de Ichikawa e Ichikawa saindo da escola, com a sua mãe toda feliz, já que os professores nunca elogiaram Ichikawa por participação na aula. Ichikawa acelera o passo, e a Yamada tá atrás de todo mundo, sem que ninguém percebesse. Sua mãe fala que ganhou um doce de uma colega de Ichikawa, que era uma garota muito bonita, só que não lembrava o nome dela. Ichikawa fala que é Yamada, então eles percebem que a Yamada tá atrás deles, e ela só dá um bye bye saindo dali. No dia seguinte no colégio, Yamada e Ichikawa estão conversando na biblioteca, com a Yamada dizendo que a mãe de Ichikawa era muito adorável. Yamada fala que ganhou uma pastilha dela, e Ichikawa fala que não quer saber, e só fala pra ela comer logo. Yamada fala que vai guardar pra mais tarde, e pergunta como se chama sua mãe. Chega bem pertinho do ouvido dele, e Ichikawa levanta todo bobinho. Esse aí é o famoso espanta-xota, né? Ichikawa fala pra Yamada que ela tem dever de casa. Yamada pergunta a Ichikawa se ele não pode ajudar ela com a lição de casa. Ele responde que não tem problema nenhum, e ela puxa o livro de história, falando que é ciência. Yamada continua conversando com Ichikawa, e fala que sua amiga sempre fica zombando dela, falando que ela é meio bobinha. Consegue arrancar um riso de Ichikawa, e ele concorda que riu, só que de uma forma zombateira. A diretora aparece do nada na biblioteca, atrapalhando toda a conversa. Ichikawa olha pro doce da Yamada e lembra que não se pode comer nada na biblioteca. Ele tenta avisar a Yamada e lembra que ela não curte que toque em seu ombro. Chega bem pertinho do ouvido da Yamada e já lança um Zé da manga. brincadeira, rapaziada. Ele fala pra esconder essa pastilha na garganta. Yamada fica toda vermelha. Provavelmente deve ter entendido outra coisa. Aí o cara vai narrar, ó. Vai passando o carro da pamonha. Voltando pro episódio, Yamada cai no chão de vergonha. A diretora olha pra trás e Ichikawa esconde a pastilha em seu bolso. Ichikawa fica pensativo, perguntando se ele fez alguma coisa de errado pra Yamada. E vê também que a Yamada não gostava que chegasse perto de sua orelha. Chegando já no final da aula, Ichikawa tá voltando pra sua casa no meio da chuva, já que ele achava que era apenas uma chuva leve, então não pegou seu guarda-chuva. E que quando ele saiu da escola, a chuva começou a engrossar. Brother, isso acontece com todo mundo, né? Só você sair de casa que começa a cair uma tempestade de repente. Ichikawa tá andando muito rápido em sua bicicleta e acaba passando do lado de Yamada. Ela chama ele e ele fala que esqueceu sua capa de chuva. Yamada passa a mão em seu cabelo e fala que tem algo pra ele. Pega a sacola e joga bem na cabeça dele. Yamada senta em sua garupa, só que Ichikawa fala que isso é perigoso e que ela não precisava se preocupar, já que ele ia ficar bem. Cara, me deu uma raiva nessa hora, pô, que garoto bobinho, cara. Já chegando em sua casa, ele percebe que a Yamada esqueceu algo. Então ele já engata a quinta marcha e sai igual um maluco correndo atrás dela. Ichikawa encontra a Yamada no metrô e devolve sua sacola. Yamada diz que isso poderia esperar até amanhã. Ichikawa solta um e a Yamada pergunta se ele tá bem. Porém ele fala que sim e dá tchau pra ela, indo embora. Ichikawa já em sua casa está prestes a dormir, só que ele continua mexendo no celular, dando aquela famosa stalkeada na Yamada. Ichikawa acaba pegando no sono vendo as fotos de Yamada. E de repente surge uma Yamada do tamanho do Godzilla. E quando ele começa a fugir, ele vê uma Yamada pequenininha do tamanho de uma formiga. Então ele acorda e percebe que tudo aquilo era apenas um pesadelo. Ichikawa tá muito quente e percebe que ele tá com febre. Então ele desce pra sala tomando seu chocolate quente e fica pensando que provavelmente foi por causa da chuva de ontem. Então Ichikawa fica sozinho na sua casa, já que a sua mãe está trabalhando. A campainha toca e Ichikawa vê que a Yamada tá na sua porta. Então Ichikawa sai igual o Flash pra atender ela. Ele sai lá fora pra encontrar a Yamada, então ela pergunta se ela tinha acordado ele. Ichikawa responde que não. Yamada dá um creme de morango para Ichikawa, já que ele não estava conseguindo ir para a aula porque estava doente. Ela pede desculpa por ter parado ele na chuva e ele fala que a culpa na verdade é dele por ter esquecido seu guarda-chuva. Yamada se despede e fala pra Ichikawa se cuidar. Ichikawa toma coragem e chama a Yamada pra tomar um chá na casa dele. Agora sim, hein, molequinha, aproveitando as oportunidades, é isso aí. Yamada pergunta se não tem ninguém em casa e ele fala que a mãe dele tá trabalhando. Ichikawa resolve fazer um chazinho, todo nervosinho porque a Yamada tava na casa dele. Então ele percebe que ainda está de pijama e fala que vai se trocar. Yamada fala pra ele não se preocupar com isso, só que ele não dá bola e sobe pro seu
quarto para trocar de roupa. Procurando uma roupa adequada em seu quarto, ele começa a ficar com a visão turva e cai no chão desmaiado. Yamada, percebendo que ele tá demorando muito para sair do quarto, sobe lá para verificar o que tinha acontecido. Vê Ichikawa no chão e coloca Ichikawa em sua cama. Então aí Yamada começa a cuidar de Ichikawa, colocando uma blusa nele. Ele pensa que tá sonhando e cai de cara no paraíso. E ao invés da Yamada ficar puta, ela apenas abraça ele. Então a cena corta para aquele dia mais tarde, achando que é a Yamada que ainda tá cuidando dele. Só que ele percebe que é sua irmã e se levanta ligeirinho. Ichikawa vê que já está de noite. E sua irmã fala que chegou do trabalho mais cedo só para cuidar dele, comentando também que algum colega de quarto tinha passado lá na casa dele e que tinha deixado um bilhete. Ichikawa abre o bilhete e vê que é a Yamada se desculpando por tudo e desejando melhoras para ele. Yamada pergunta para Ichikawa se ele usa Line, porém Ichikawa acha que ela tá zombando dele, já que até mesmo o antissocial usaria Line. Então, todo sem graça, ele fala que também utiliza. Yamada pega seu celular e começa a mostrar um monte de figurinha para ele. Ela comenta que poderia enviá-los para Ichikawa, caso ele queira. Ichikawa rejeita. Yamada, toda sem graça novamente, fala que a turma de sala dele ainda não tem um chat em grupo, famoso grupão do WhatsApp, né? Yamada fala que toda turma tem um grupo, inclusive da sala 2 e o clube de basquete. Ichikawa fala pra Yamada que talvez até exista um grupo, só que eles ainda não foram convidados. Yamada tem a ideia de perguntar. Ichikawa fala que isso não é uma boa ideia. Yamada levanta, chega bem pertinho de Ichikawa e pergunta o porquê. Ichikawa responde que deve ser um clube muito pequeno e que se não convidaram é porque não querem a gente lá. Yamada se joga na mesa toda decepcionada e a cena corta pro dia 16 de dezembro, com a Ruivinha dizendo que faria tudo pra ter um namorado antes do Natal e que precisava agir logo. Eis que surge a brilhante ideia dela de trocar de contato com todos os rapazes da turma. Sua amiga apenas deseja boa sorte e Yamada abre um sorrisão de ponta a ponta e fala que isso é uma boa ideia. Ichikawa, lendo seu livrinho de canto, começa a refletir que pra Yamada, encontrar um namorado seria tão fácil quanto respirar pra ela. Yamada pega uma cadeira e senta na frente de Ichikawa chamando ele. Só que quando ela vai falar algo, ela é interrompida pela sua amiga Ruivinha, questionando a Yamada por que ela tá mandando pedido de amizade pra todo mundo da turma. Yamada fala que ela que tinha dado a ideia, então ela apenas concorda e pede contato de Ichikawa. Yamada tá toda boba ali, quase chorando. Sabe daqui, meu! A Ruivinha fala que a foto de perfil de Ichikawa é do Ren, de ReZero. Ichikawa pergunta pra Ruivinha se ela curte, e ela fala que sim, e que o irmão dela é um verdadeiro otaku. Yamada fica com o olhar sombrio pra cima de Ichikawa, pensando dessa forma. Vamos entregar, cara? A Ruivinha fala que no nível de Yamada, ela precisa lidar com superiores, e comenta sobre um aluno chamado Ishimuro, e diz pra Yamada ir lá buscar o contato dele. Porém, sua amiga Cabeça de Cogumelo fala que quem quer o contato dele na verdade é a Ruivinha. A Ruivinha fica espantada e pergunta se eles se dão bem, já que moram bem pertinho um do outro. Yamada olha pro Ichikawa suando frio e fala que seus pais se dão muito bem com ele. A Ruivinha pergunta se Yamada já tem o contato dele. Yamada responde que não, e ela manda a Yamada ir pedir. A Ruivinha empurra Yamada na frente de Ishimuro. Brother, que ainda não passou por isso pode ter certeza que isso é muito ruim, cara. Foda-se, foda-se. Ichikawa fica pensativo, doido pra querer interferir, porém é que na verdade ele não tem nenhum motivo. Então ele começa a ficar pensativo e lembra que a Yamada tava perguntando se ele usava Line, e percebe que a Yamada tava querendo trocar de contato com ele. Então ele solta um grito muito alto e geral começa a olhar pra ele. Yamada fica feliz com aquela reação e acaba deixando o contato de Ishimuro pra lá. Narutinho brota de Nárnia, pergunta pra Ichikawa se o aplicativo dele já tá atualizado, e Ichikawa acaba tomando um susto. A cena corta pra casa de Ichikawa à noite, lendo o seu famoso livro, e começa a se questionar se a Yamada realmente estava tentando trocar de contato com ele, e que a quantidade de amigos que ela deve ter, trocar de contato provavelmente não é grande coisa pra ela. Ichikawa fica pensativo que tipo de cara que a Yamada gosta, e que provavelmente tem que ser um cara muito legal, charmoso, um pouquinho desajeitado e um pouquinho distante. Então ele fica boladão, joga o livro no chão e fala que gente assim não existe na vida real. Então volta o cãozinho arrependido e pega seu livro de volta. E nessa cena, Ichikawa começa a ler sobre o que o cara tá falando, perguntando pra garota se ela vive andando por aí dessa forma porque gosta do cara. Ichikawa começa a questionar sobre o pensamento dele e fala que na verdade isso é um oportunismo, e vê um monte de flash na cabeça de Ichikawa, dele com a Yamada, e ele começa a se negar, falando pra parar de ter esperança, já que essa linha de pensamento não era muito aceitável na visão dele. A cena vai pro dia seguinte na escola, com Ichikawa comentando que ele só conseguiu ler 3 páginas do livro ontem. Então ele percebe que tem um cara de cabelo
laranja conversando com a Yamada, tentando chamar ela pra sair. Só que sua amiguinha bravinha cabeça de cogumelo já dá uma patada nele e fala que a Yamada só joga um joguinho de animal que ela tem. Ichikawa fica feliz com a atitude de Kobayashi. As colegas de quarto de Yamada começam a fofocar se aquele é o namorado de Yamada, porém que na verdade não faz muito sentido, já que se fosse a namorada de Yamada, ele não iria ir atrás da Yamada dessa forma. Então um cara de cabelo laranja chama Kobayashi pra ir pra casa dele também, já que esse era o intuito dele desde o começo. Ichikawa fala que ele é um canalha sem vergonha e mentiroso. Ela fica toda sem jeito e acaba aceitando o convite dele. Chegando já na aula, Kobayashi pergunta pra Yamada que silêncio é esse, e a Yamada fala que não vai pra casa do cara de cabelo laranja, e a Kobayashi fala que vai chamar o Moi então. Yamada pergunta pra ela se ela realmente vai ir, e ela responde que não vê nenhum motivo pra não ir. Yamada fala que isso não vai ser nem um pouco divertido, e sua amiga pergunta o porquê que ela acha isso. Ichikawa começa a refletir, falando que a Yamada é muito legal pra dizer que a Kobayashi é apenas uma isca pra chamar Yamada. Yamada desiste de tentar explicar, só que deixou avisado. Um pouco mais tarde naquele dia, Ichikawa chega na biblioteca e vê Yamada chorando. Yamada pergunta qual que é o problema, e Ichikawa fala que não tem problema nenhum, e achou que poderia ser bom pra ele ler um pouco lá fora. Yamada pergunta pra Ichikawa se ele joga videogame, e ele diz que joga apenas em Smith. Ichikawa começa a ter um monte de flash de quando era moleque. Todo mundo achava muito da hora que naquela idade ele já tinha um Smith. Yamada pergunta se ele tá bem, e ele fala que sim. Yamada também comenta que seu pai joga bastante, e que na casa dela tem de tudo, que tem Smith, Play e PC. Chega duas amigas diferentes na sala de Yamada, pedindo desculpa por hoje mais cedo, já que o Nanjo pode se deixar levar um pouco. E pra quem não sabe, o Nanjo é aquele cara de cabelo laranja. Elas falam que Yamada já deve ter um namorado de qualquer maneira. Yamada responde que não tem. Vê Ichikawa ali só de cantinho escutando a conversa, bate na mesa gritando, dizendo que realmente não tem um namorado. Tá bom, já entendi, eu acho que Ichikawa também já escutou agora. Como é, amigo? Elas olham pra Yamada, olha pra Ichikawa e elas saem dali toda vermelha. Yamada chega perto de Ichikawa e ele fala pra Yamada que ela não deveria ficar perto dele quando as pessoas estão por perto. Então Nanjo, cabelinho laranja, chega com sua amiga que já estava na sala. Ichikawa tenta sair de perto da Yamada, porém ela agarra ele e fica bem pertinho. Nanjo fica chocado com aquela situação e sai dali com cara de bunda. Yamada então pede desculpa toda avermelhada e fala pra eles meterem um pé daquela biblioteca. Ichikawa fica em choque perguntando o que foi aquilo. Caralho, mano, tô transando, mano. E a cena corta pro Ichikawa no corredor, falando que eles deveriam se separar, que se a Yamada continuar chegando perto dele dessa forma, as pessoas poderiam ter uma ideia errada sobre eles. Ichikawa chegando na sala de aula, a Ruivinha tá mandando a real pra Kobayashi, dizendo que o Nanjo só estava chamando ela pra tentar fazer a Yamada ir junto, e que ela estava sendo usada. Sua amiga fala que ele realmente é um idiota. Kobayashi, toda sem graça, fala que já sabia disso desde o início, e Yamada só fica assistindo aquela situação. Chegando já no final do dia, Yamada já está guardando suas coisas na mochila. Kobayashi tenta conversar com ela, porém a Yamada apenas ignora. Ela continua insistindo, chama... Cara, essa cena foi muito engraçada, mano. E nem me engasga. Voltando aqui pro episódio, Kobayashi chama ela de gigante estúpida e sai correndo dali igual uma criança. Yamada corre atrás dela e segura ela pelos ombros. Yamada pergunta o que ela queria, e a Kobayashi fala que não era nada, que apenas não resolveu ir pra casa do Nanjo. Yamada fica feliz, e Ichikawa continua ali nas trevas, só observando tudo. Ichikawa fala que a paz agora voltou ao normal, porém quando ele levanta a cabeça, ele vê o Nanjo olhando pra janela, e sai dali sem falar nenhuma palavra. E Ichikawa começa a se questionar, perguntando se o Nanjo realmente acha que ele e a Yamada estão namorando. Chegando na casa de Ichikawa, ele fala que a única razão por qual a Yamada e ele estavam juntos naquela hora é que estavam protegendo a Kobayashi, e que ele se sentiu usado agora. Ichikawa fica todo se tremendo, e aparece o flash dele e da Yamada durante o anime inteiro, e ele chega à conclusão que a Yamada só estava tentando espantar um cara que ela não dava a mínima, e que isso explicava tudo. No dia seguinte na escola, Ichikawa tá lendo seu livro, e a Yamada chega dando bom dia na sala de aula. Ela lança um sorrisinho pra Ichikawa, porém ele ignora olhando pro lado. Yamada acha estranha aquela reação, porém ela não comenta nada. Ichikawa começa a dizer que não voltou à biblioteca desde aquele dia então, nem ontem, nem no dia anterior, e que ele nem se importava mais com nada. Chegando no final desse dia, Yamada vê Ichikawa todo solitário, e quando Ichikawa sai da aula, Yamada vai atrás dele junto. Ichikawa tá andando pelo corredor, indo direto pra casa. Yamada tá ali, só atrás dele, no passinho do detetive. Ele começa a acelerar o passo, e a Yamada também. Ele desce a escada igual o Sonic, e a Yamada vem atrás igual o Flash.
flash. Yamada chega pertinho dele e puxa ele pra trás, joga ele pra parede e Ichikawa fica sem reação. Yamada, ofegante, pergunta por que Ichikawa está com raiva dela. Então um grupo de garotas começa a descer a escada, e aí Yamada se afasta um pouco, e se é porque ela está perto dele sempre. Ele fala que não tem nada a ver com isso. Ichikawa fala que tem lugares pra ir, e começa a sair daquele local. Porém a Yamada chama ele novamente, e começa a chorar. Ichikawa olha pra trás, e vê que ela tá usando o lenço que ele tinha dado pra ela. Ele fica espantado com aquela reação da Yamada, e fala que esse não é o tipo de garota que a Yamada é, e fala que ele só queria uma desculpa pra poder odiá-la. Yamada deixa seu lenço cair, então Yamada pega ele do chão, e Ichikawa começa a ter um monte de flash de quando ele era mais novo, dizendo que ele queria isso mais que tudo, porém que sabia que era muito difícil de conseguir, já que ele tinha medo de ficar obcecado por alguém. Então ele fala pra Yamada que só tinha algumas coisas pra fazer durante a pausa do almoço. Yamada pergunta se ele está falando sério, e se ele realmente não está bravo. Ele responde que não, então a Yamada dá um abraço fortão nele, e diz que foi apenas um abraço pra compensar, porém ela pede desculpa, já que Ichikawa não gosta que fica muito perto dele. Ichikawa pega o braço dela e comenta que ele nunca tinha dito isso. E depois de todo aquele abraço e chamego, Yamada pergunta pra Ichikawa se eles podem ir pra casa juntos. Ele fala que sim, e eles começam a conversar sobre um monte de coisa indo pra casa. Ichikawa chega no local e fala que agora é a hora deles se separarem. Porém a Yamada puxa a garupa dele e fala pra ele esperar um pouquinho, já que ela ainda quer conversar mais um pouco. Ichikawa fala que não tem interesse nenhum ficar conversando sobre comida. Então a Yamada muda de assunto e pergunta o que ele vai fazer nas férias de inverno. Ichikawa fala que vai visitar uma cidade natal do pai dele. Yamada pergunta onde é que vai ser. Ichikawa fala que vai ser em Acta. E a Yamada fala que aquele lugar tem várias comidas boas. Então Ichikawa pega sua mochila e fala que queria devolver alguma coisa há muito tempo. E puxa o livro que a Yamada tinha emprestado e falado pra ele ler. Yamada pergunta o que ele achou do livro. Então Ichikawa fala que era melhor do que ele esperava. Yamada pergunta o que ele mais gostou. E Ichikawa fala que quando ambos escrevem na margem do caderno, junto com a Yamada. Yamada fica surpresa e fala que essa é a parte preferida dela também. Yamada fala que vai trazer o próximo na segunda-feira. Yamada pega a bicicleta e dá tchau pra Ichikawa. No dia seguinte no colégio, a Ruivinha continua com raiva porque ainda não tem namorado. E a Yamada pede desculpa por não ter conseguido trazer o próximo volume pra Ichikawa. Ichikawa fala que não tem problema nenhum. E a Yamada fala que vai trazer no dia seguinte. Ichikawa comenta que amanhã será o dia das férias de inverno. A Yamada fala que é verdade, então eles terão que achar algum lugar pra ler então. Ih, rapaz, essa Yamada tá espertinha aí. Ichikawa fala que não precisa, porém a Yamada insiste, já que o volume 3 é muito bom e que ele realmente tem que continuar lendo. Kobayashi chama a Yamada e ela fala pra sua amiga que ela pode ir na frente. Então toda envergonhada, ela pede o contato de Ichikawa. Ichikawa fala que vai passar o contato sem problema nenhum, só que o menino tá quase se cagando de vermelho. Depois da trocação de zap zap, a Yamada dá tchau pra Ichikawa e fala que eles se veem amanhã. Depois de um certo tempo, Yamada tá com seu telefone, de fofoquinha com Ichikawa, e ele manda um zap pra ela falando que já é amanhã que eles vão se ver. Ela fala que sim e manda um boa noite pra ele. E o episódio acaba se encerrando aqui. E aí, rapaziada, o que vocês acharam desse episódio? Finalmente, depois de tanto frufru, Ichikawa tá começando a achar que tem esperança com a Yamada, hein? Deixa a opinião de vocês aqui no comentário que eu vou estar sempre interagindo com vocês. Não esquece do likezão e eu te vejo nos próximos episódios. Valeu, valeu!